E aí, galera, beleza? Vamos começar hoje mais um Ângulos da História, que é um podcast que fala de tudo, história de tudo, do micro, do macro, né, de geral. E hoje a gente trouxe aqui um brother, um camarada, um companheiro de Santa Cruz do Capibaribe, um professor que eu admiro pra caramba, que é o Carlos Wilker, né, que é professor da rede pública e privada, lá de Santa Cruz do Capibaribe, graduado em História. E principais áreas de interesses dele é filosofia da religião, história das religiões. Já realizou várias palestras e debates com temas relacionados a direitos humanos, cotas raciais, redução da maioridade penal, existência de Deus, entre outros. E se declara ateu, claro, há 15 anos, e é justamente o tema desse podcast de hoje. Vamos falar sobre a questão de ateísmo na sociedade brasileira, da construção do pensamento do ateu, né, e das relações divindades, das divindades no mundo contemporâneo. Então, Carlos, meu irmão, você se considera ateu há 15 anos, né, velho? Eu já faço logo uma pergunta assim pra você, de uma maneira bem clara. O que te levou a pensar em se tornar ateu, né? Porque quando eu era mais jovem, eu lembro que eu fui coroinha, tá ligado? Eu fui da igreja católica, tava no, no, no caminho ali no sacerdócio, né? Em pé pra ser padre. Aí sempre me vinham as dúvidas, pô. Eu sempre tinha muitas dúvidas, sempre tinha aqueles pensamentos que me perturbavam, né? Como o muçulmano diz, né? Uma jihad interna, né? Aquele conflito entre o bem e o mal e tudo mais. Mas você, cara, o que te levou a se tornar um ateu? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que é uma honra para mim estar participando aqui. É... Olha, é uma pergunta complexa, porque assim, acho que na verdade se trata de um processo, né? Eu me declaro ateu há aproximadamente 15 anos, mas eu não vi ateu da noite para o dia, né? Foi uma questão de vivências, de leituras e tudo mais. Olha só, eu vou tentar dividir aqui a resposta em três partes. Ah, Primeiro, uma pessoa que despertou minha curiosidade para essa questão de filosofia, ciência, de onde viemos, para onde vamos, foi um astrônomo norte-americano chamado Carl Sagan, né? Eu assisti aquela série Cosmos e aquilo me encantou demais, sabe? Porque, para quem conhece o Carl Sagan, o Carl Sagan, o trabalho dele, questões como biologia, química, física, ele transformava em coisas inspiradoras, poéticas e tudo mais. Então, o primeiro pontapé foi isso aí, sabe? Tipo, o Carl Sagan, assim, ele me encantou de uma forma que mexeu comigo. Um segundo ponto é o seguinte, é que um dia eu parei para ler artigos e livros de ateus. Na época eu me considerava cristão, e eu falei, por que não conhecer o outro lado, né? E aí, quando eu fui conhecer, eu confesso que mexeu demais comigo. E aqueles argumentos que eu sustentava para defender a existência de um Deus, e aqui eu falo Deus da tradição judaico-cristã muçulmana, eu comecei a questionar aqueles argumentos. E aí, às vezes as pessoas me perguntam, olha, foi alguma revolta, alguma decepção, alguma mágoa? Não, não, de forma alguma, muito pelo contrário. Inclusive, até hoje em dia, eu tenho amizade com amigos cristãos, até porque o fato de discordar não impede uma amizade, mas foi uma questão mais de leitura e de argumentos. E aí, pulando para o terceiro ponto, existem vários argumentos contra e a favor da existência do Deus da tradição judaico-cristã muçulmana. Existem muitos argumentos, inclusive, mesmo sendo ateu, eu reconheço que existem argumentos a favor da existência de Deus que são interessantíssimos. Mas, na minha opinião, os argumentos contra a existência de Deus, eles pesam mais do que os argumentos a favor. Veja, eu não estou negando que existam argumentos a favor da existência desse Deus. Existem. Mas, na minha opinião, quando a gente coloca na balança, os argumentos contra pesam mais. Então, até o presente momento, posso mudar de opinião amanhã. Não estou aqui arrogando para mim ser detentor de uma verdade. Talvez eu esteja errado. Todavia, até o dia de hoje, 23 de setembro de 2001, na minha opinião, é mais plausível pensar que não existe nenhum Deus. É apenas uma criação humana. É engraçado ver, né? Porque a gente tem uma compreensão filosófica bem interessante. Me aproximo muito desse seu pensamento também, né? Eu tive uma. Foi um caminho traçado também que eu tive, né? Lá para meus 15 anos no ensino médio já tinha aquelas dúvidas pairando. Aí quando eu comecei na faculdade, eu li aquele livro do Nietzsche, O Anticristo.
que eu achei ele muito bom, muito interessante. Isso me despertou algum olhar diferenciado para as coisas. A filosofia me trouxe um despertar, na verdade, né? A compreensão filosófica. Aí eu parti para coisas mais pesadas, né? Enfim, aí eu li aquele livro, eu não sei se você. Eu vou fazer uma pergunta baseada nele, assim, mais ou menos, né? Eu li o livro chamado Deus um Delírio, do Richard Dawkins. Que ele escreveu um livro muito bom também chamado O Gênio Egoísta. São livros excelentes. E o Richard Dawkins, ele no prefácio, naquela partezinha da capa do livro, né? Cara, da obra assim e tal, tem lá dizendo assim, né? Se você abrir essa primeira página do livro e fechar a última página, você vai terminar batendo no peito e se declarar ateu, com todas as forças. Eu disse, caramba, isso é muito enigmático, né? Inclusive, eu disse pra minha irmã, eu dei esse livro pra minha irmã ler, ó, lê esse livro aí que ela é muito católica, conservadora, e ela ficou com medo de ler. Ela não quis ler. Ou seja, que uma questão, assim, desculpe minha irmã, né? Pode ser que ela esteja vendo aqui esse podcast, né? Mas, tipo, é uma fraquejada, tá ligado? Você não colocou a sua fé realmente à prova. Aí o que eu vejo, né? Na sua visão, na sua análise, Carl Sagan foi um dos caras que lhe influenciou, beleza. Mas teve outros autores, eu coloquei aqui o Richard Dawkins, né? Mas quais autores você considera importante para criar essa sua compreensão e essa construção do seu pensamento? Vamos lá. Quando eu perdi minha fé, aproximadamente 15 anos atrás, os primeiros autores com quem eu tive contato foram os famosos quatro cavaleiros do ateísmo, né? O Richard Dawkins, o Sam Harris, o Christopher Hitchens e o Daniel Dennett. Então, assim, para mim, eles foram importantes porque meio que abriram os caminhos para mim. E aí eu li o Deus no Delírio, do Richard Dawkins, eu li Deus Não é Grande, do Christopher Hitchens, li A Morte da Fé e Carta a uma Nação Cristã, do Sam Harris, e li o Quebrando o Encanto, do Daniel Dennett, que para mim é o melhor dos quatro cavaleiros, na minha opinião, eu gosto mais do Daniel Dennett. Bom, para mim, esses quatro cavaleiros do ateísmo, né, eles foram importantes para abrir um caminho, tal assim. Eu acho que eles têm uma importância na questão de divulgar. Eu acho que eles trouxeram a questão da religião, da fé, para o debate. Eu tenho uma crítica a eles pelo seguinte: quando a gente vai falar sobre a questão de ateísmo, a existência ou a inexistência de Deus, na minha opinião, os quatro, apesar de serem grandes estudiosos, eu acho que nesse aspecto de Deus existir ou não existir, eu particularmente acho os quatro fracos. Eu gosto mais de Daniel Dennett, e eu vou explicar. Para mim, o Richard Dawkins é um grande biólogo, ele é um biólogo evolucionista incrível. Então, eu sou fã do Dawkins, biólogo. O Dawkins ateu tem sua contribuição, tem umas questões interessantes, mas para mim ele não é uma referência hoje. O Christopher Hitchens, nossa, eu adorava o Christopher Hitchens. Só que o Hitchens, Jadson, ele era jornalista, ele era crítico literário. Ou seja, o Hitchens não tinha nenhuma especialização em filosofia da religião, em física e tal. O que eu gostava muito do Hitchens é que ele tinha um linguajar ácido, irônico. Nossa, é muito gostoso ler o Hitchens. Mas também na questão da existência de Deus, não, eu achava ele relativamente fraco. Sam Harris é neurocientista, né, que começa a se destacar aí como neurocientista, e o Daniel Dennett, que para mim dos quatro é o melhor, é um filósofo da mente, um dos maiores filósofos da mente que o mundo tem, né, e um dos maiores do século XXI, o Daniel Dennett. Mas assim, hoje, minhas principais referências enquanto ateus são vários, eu vou citar aqui alguns. Para mim, hoje, o maior ateu vivo do mundo é um australiano chamado Graham Opp. Ele é um filósofo australiano, filósofo da religião. Vou até pesquisar. Ele é fantástico. Pena que não existam livros dele em português. O Graham Opp tem uma produção acadêmica vastíssima. Tem um filósofo e teólogo cristão chamado William Lane Craig, que, na minha opinião, hoje é o maior defensor da fé cristã do mundo. Um cara que tem uma eloquência fantástica. Para você ter uma ideia, eu sou ateu e ele é meu debatedor predileto. Quando eu vou participar de debates, eu uso as táticas dele, porque eu acho ele genial. E recentemente perguntaram ao Craig, na opinião dele, quem seria hoje o maior ateu do mundo, o ateu mais inteligente, e ele citou o Graham Opp. Outros, Bart Ehrman, Keith Parsons, Paul Draper, Michael Martin, Kevin Smith, Theodore Drange, Richard Carrier. São alguns das minhas referências, que são desconhecidos do grande público brasileiro,
né? Mas é um pessoal que tem uma produção acadêmica vastíssima. Agora, se falasse assim, ó, tira um hoje, tem um canadense chamado J.D. Schellenberg, que ele tem um argumento chamado argumento do sumiço divino, que talvez seja o argumento mais poderoso a favor do ateísmo. Mas hoje, assim, para mim, o cara hoje é o Graham Knopp, esse filósofo australiano. Pô, massa, velho. Eu vou até anotar aqui esses autores aí que eu vou dar uma pesquisada também, procurar algumas ideias. Cara, eles têm uma argumentação que, assim, não desrespeitando, mas deixa Dawkins e companhia no chinelo. Que eu acho o Docs muito bom, assim. Eu tive algum... Eu achei, sim, eu achei muito bom enquanto biólogo, eu achei genial. Como biólogo evolucionista, o Dawkins é fantástico. Inclusive o Dawkins teve uns trabalhos aí eu não lembro realmente quando foi, que faz muito tempo que eu vi alguma coisa dele assim, na televisão, no TV por assinatura, não lembro, documentários, Sim, sim, que ele sim. ia em igrejas, chamava pro debate e tal, né? Esse tipo de coisa eu achei bem interessante, sim. Mas realmente, você citou aí, você é um cara realmente mais especialista de fato, e eu acho essa ideia bem interessante. Aí você falou que você gosta dos debates, né? Os debates são bem. Você participou de vários debates, inclusive minha esposa já foi para alguns debates, um debate seu, se não me engano, ela comentou comigo e tal. Foi aí que eu tive aquele, né, contato primeiro, assim. Foi ela que falou de você, aí eu, esse cara, pá. Aí depois a gente começou a trocar ideias e tal. Aí a gente se topou no show do Nação Zumbi, né? Foi um Foi. negócio muito louco. Aí, nos debates, pô, você já se deparou com uma situação tipo, porra, o cara usou um argumento foda agora. Eu tenho que. Fudeu, tá ligado? Já rolou alguma coisa desse tipo, velho? Olha, já aconteceram dois tipos de situações aqui. Pronto, teve uma dessa, porque assim, eu gosto de ler muitos filósofos da religião, como esses que eu citei, alguns deles. E aí eu fui para um debate que certa vez com um pastor da Igreja Batista, acho que ele é de Campina Grande, ele está morando em Campina Grande agora, o cara é jovem e tal. E assim, tipo, eu já tinha participado de vários debates e eu meio que subestimei o cara. E assim, quando eu cheguei lá, ele começou a falar umas coisas que na hora eu fiquei, tipo, surpreso, mas eu também fiquei feliz. Porque é tipo assim, sabe quando, sei lá, tu sabe jogar bem, sei lá, baralho, xadrez. E tu tá acostumado a jogar com aquele pessoal que não manja tanto, e de repente tu encontra um cara que o cara é bom mesmo. E é aquilo meio que te assusta, mas tu fica feliz, fala, poxa, cara, esse cara é um adversário incrível. E quando ele começou a falar, eu parei de dizer, epa, tem coisa diferente aqui. Sabe, tem coisa diferente. Quando ele é pastor André. Né? Pastor André é um cara jovem, tal, um flamenguista, doente, enfim. E aí ele começou a usar uns argumentos e citar uns filósofos que eu lia e na hora assim eu digo, epa, vamos com calma, que hoje aqui o buraco é mais embaixo. Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque depois, inclusive, quando terminou o debate, eu falei, olha, eu sou em uma rádio. Falei, poxa, cara, bom te conhecer, sabe? Porque o cara tinha um nível intelectual com o qual não estava acostumado. Eu sabia que existiam muitas pessoas daquela, mas eu já tinha participado de tantos debates e eu nunca tinha encontrado alguém com aquele nível intelectual. Cara, eu já fui para debates com caras que têm, sabe, formação em 3 áreas, e quando eles começavam a argumentar, eu ficava olhando assim, tipo, porque os adversários, às vezes, não estou generalizando, eles costumam ter aquela imagem de que todo ateu é aquele ateu de Facebook, que só sabe zombar, que sabe que leu, sei lá, uns 2 livros, já se disse ateu, e eu não estou querendo ser arrogante aqui, mas eu sou uma pessoa que dá uma pesquisada, sabe? E aí foi bom isso. Pronto, teve uma situação que, tipo, na hora eu falei, eu olhei assim, eu digo, nossa, vem chumbo grosso aí. E realmente a gente passou umas 2 horas debatendo, sabe? Ele tinha resposta para tudo e foi uma discussão bem interessante. Já um tipo de situação assim que não foi boa foi a questão de reação de público, né? Porque assim, você se dizer ateu no Brasil, 99,99% das pessoas vão lhe olhar com cara feia. Uma vez eu estava num debate e assim, para quem já acompanhou meus debates, eu sempre tento ser muito educado, eu sempre uso de argumentos, eu sempre evito baixar o nível, raramente, sabe, uso palavras que vão ofender, até por uma estratégia de debate e tudo mais. Mas uma vez eu estava num debate numa escola com um teólogo e o público começou a me desrespeitar, olhar com cara feia. Eu estava falando, o público interrompia.
E foi curioso que meu adversário, meu oponente intelectual, o teólogo, ele intercedeu por mim. E ele falou, olha, gente, vamos respeitar o Carlos. Eu discordo dele, mas ele está apresentando a visão dele, ele está sendo respeitoso, sabe? Então eu queria pedir a vocês que vocês o respeitem. Eu achei isso muito legal, sabe? Porque ele falou, olha, eu discordo dele, a gente tem visões diferentes, mas a gente está aqui debatendo de forma argumentativa, respeitosa e educada, sabe? E eu achei isso bem interessante, porque eu estava, sabe, tava já esperando jogar em tomate, assim, em mim. Então, realmente foi uma situação que marcou muito, sabe? Porque até o meu próprio oponente se incomodou com aquilo, intercedeu e tudo mais. Que é interessante demais, velho, esse tipo de coisa. Até porque eu já participei de uns debates também, mas os debates têm que ser pautados com regras, né? Tem que ter uma regra, tem que ter uma organização. Porque se o cara for no meio de rua assim, debater com a galera, o cara é capaz de levar um cacete. Né? Porque, como você disse, né? 99,9% da população brasileira vai olhar você ruim e mal, né? Até porque a gente sofre. Eu já sofri preconceito por pensar dessa forma. Uma vez eu tava indo pro concurso público, né? E a galera, vamos fazer oração aqui no carro e tal. Eu disse, meu irmão, eu não quero rezar, fiquei na minha calado, pronto. Foi um motivo suficiente para poder causar um burburinho dentro do carro e a galera capaz de me jogar ou me botar numa fogueira feito a Santa Inquisição. E esse tipo de coisa é foda, velho. Eu acho muito complicado. Aí, nessa situação toda, né, que você. Porra, você na rua, na vida assim, tal, já passou por algum tipo de preconceito? Alguém já apontou pra você, sem ser em debate, né? Na rua mesmo, ó, esse bicho aí é um filho da puta teu, tal, não sei o quê. Já rolou, Já, já. já, já sim. Pessoas que eu nunca vi na vida, sabe? Me chamar de louco, de endemoniado, sério, de ignorante, sabe? Gente que nunca vi na vida. Fala, sabe, eu estava participando de um debate. Eu lembro que um dos últimos debates que participei, e na hora das perguntas, um cara se levantou, ele disse, era a hora das perguntas tal, e ele perguntou o seguinte: como é que alguém consegue ser tão ignorante? A pergunta dele foi essa. Eu falei, olha, eu estou sendo bom em alguma coisa aqui, pelo menos, nem ser ignorante. E sabe, eu lembro de uma menina certa vez que ela chegou para mim e falou, tu é ateu? Ela falou, eu falei, sou. Tu é louco? Aí começou a me xingar, aquela coisa toda. Olha, sinceramente eu ignoro, sabe? Ignoro, porque assim, são pessoas que sem conhecimento, sem educação, e eu não vou montar palco para essa gente dançar, não. E é bom a gente ter cuidado, já com dois pontos. É que, assim, não só existem pessoas preconceituosas entre os religiosos. Existem muitos ateus que também são muito preconceituosos. Por exemplo, aquela ideia que os ateus têm, né? Os ateus não, olha eu generalizando, desculpa. E muitos ateus têm que todo religioso é ignorante, é fanático. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Existem pessoas educadíssimas, pessoas inteligentíssimas. O fato da gente discordar não implica que a outra pessoa seja burra ou louca. Não, a gente simplesmente pensa diferente. E um segundo ponto é o seguinte, é que se você for parar para pensar, essas pessoas mais agressivas, ou normalmente elas são pessoas leigas, né, demais, ou são pessoas alienadas, fanáticas. Então, assim, não há nenhuma novidade esse tipo de comportamento. E a gente sabe que quando a gente fala sobre pessoas ignorantes, pessoas alienadas e fanáticas, o comportamento negativo ele vai vir. Costuma vir. Isso seja falando de política, religião, enfim, futebol, qualquer outro assunto. Aí, sinceramente, hoje eu ignoro, né? Contanto que não venha para agressão física, às vezes eu brinco. Eu digo, olha, se for me xingar por causa das minhas opiniões, vai perder seu tempo. Minha esposa fica já tendo um troço, porque às vezes acontece algumas pessoas vindo no meu direct, me xingar e tudo mais, e eu trato na maior educação, sabe? Na maior educação, porque sinceramente isso não me afeta. E em sala de aula, velho? Em sala de aula? Os alunos aceitam isso numa boa. Assim, os meus hoje em dia, né? Eu sempre digo, ó, eu não sou religioso. Principalmente quando eu vou dar aula assim, que envolve a Constituição, ou que envolve o Iluminismo. Mesmo eu acho os assuntos que envolvem ali o segundo no ensino médio, a Era das Luzes e tal. Que alguns filósofos iluministas tinham uma tendência, né, meio ateísta. Isso, D'Alembert, por exemplo, Na né? Limbeck, pronto, tem também aquele. O Diderot. Diderot também. Tinha outro também, cara, que ele era muito sádico. Eu queria lembrar, eu li o livro dele Voltaire. recentemente. Voltaire? Voltaire, Barão de Voltaire. Acho que Voltaire. era Voltaire, esse mesmo, acho que era É Voltaire, que ele Voltaire. escreveu um livro
Meu irmão era muito engraçado o livro do cara, velho. O cara, eu morrendo de rir lendo o livro do cara, porque ele fazia piada com a igreja de maneira absurda. Ele não era bem um ateu, né? Mas Não, não, não era. ele tinha uma tendência. Ele era um deísta, né? Na Isso, verdade, né? isso, isso. É, ele era mais para um deísta. Mas ele tinha uma. Mas era uma coisa diferente pra época, né? E a Sim. linguagem que ele construiu pra explicar a igreja católica e tudo mais. Quando eu vou dar esse tipo de assunto, quando eu vou falar do próprio deísmo, da compreensão de Voltaire sobre a questão divina ou da construção do mundo, isso torna-se muito complicado, né? Pelo menos pra mim. Mas eu sempre tento contornar as situações para evitar o máximo, o mínimo, né, de conflitos possíveis durante as aulas. Mas eu sempre saio de boa, né? Nunca tive problema. Tenho problema com outros professores. Com outros professores eu já tive muito problema por causa disso. Mas e você? Já teve algum problema assim em sala de aula mesmo com relação a essa questão, sua visão religiosa? Olha só. Primeiro ponto. Quando meus alunos perguntam se eu acredito ou não, eu falo, eu não acredito. Só que é o seguinte, eu defendo o seguinte, eu acho que sala de aula, o professor, ele não tem que pregar nada. E isso vale para ateus, católicos, evangélicos, espíritas e tudo mais. Porque assim, eu tenho a impressão que é o seguinte, que se um ateu pregar ateísmo em sala de aula, vão apedrejá-lo. Mas isso não costuma acontecer se o professor for um evangélico, um católico. As pessoas aceitam, sabe? Por exemplo, se eu chegar na sala de aula e falar, olha, gente, Deus não existe. Ah, se eu sou expulso da escola, eu sou demitido, tal. Mas se alguém chegar na sala de aula e falar, olha, gente, Deus existe, ele ama vocês. Aí tá de boa, né? Então, eu já vejo uma desigualdade nisso. Então, o que é que eu defendo? Eu acho que o professor não tem que pregar suas visões. Isso vale para católicos, evangélicos, ateus ou qualquer um. E uma coisa que eu sempre tento, já, aí eu sou professor há aproximadamente 10 anos, é deixar minhas visões fora da sala de aula, fora do meu trabalho. Eu costumo falar, olha, gente, minhas opiniões pessoais ficam do portão para lá. Uma coisa é um aluno dizer, professor, você acredita? Eu falar, não. Outra coisa é eu defender ou militar em prol dessa sala de aula. Então, quando meus alunos me perguntam, eu falo, olha, eu sou ateu. Agora, eu não defendo o ateísmo em sala de aula. Eu já cometi muito. Desculpa interromper você, eu já cometi esse erro aí no começo da minha carreira como professor. Lá em meados de 2009, quando eu comecei a dar aula em 2010, eu, no primeiro ano, era um cara muito radical, né? Aí fiz muito essa merda, né? Mas, assim, de um bom tempo pra cá, acho que só foi um ano da minha vida que eu fiz isso, né? Mas depois eu comecei a refletir, ó, velho, esse negócio de ficar debatendo esse tipo de assunto em sala de aula realmente é uma perda de tempo total. O negócio é que realmente quando o cara entra em assuntos meio complexos, né, que envolve até mesmo o cara, alguém pergunta a opinião do professor e o cara vai dar a opinião dele, que o cara não vai ficar, né, sempre naquela, né, intermediária, né? Às vezes quando o cara vai soltar uma opinião do cara, aí rola às vezes o atrito, que nem sempre a gente sempre leva numa boa, né? Aí nessa sua, eita, vou bater aqui no microfone. Aí nessa sua questão aí, na sala de aula, né? Você sempre mantém essa neutralidade, né? Só quando o aluno realmente intervém que você já. Olha só, como eu falei, uma coisa é Jadson falar que é ateu, outra coisa é você defender ateísmo em sala de aula. Né? Uma coisa é um professor falar, olha, gente, eu sou cristão católico. Outra coisa é ele defender o catolicismo em sala de aula. Então, eu não nego que sou ateu para nenhum aluno, todos os professores, todo mundo trabalha comigo. Então, quando alguém pergunta, acredito, fala, não acredito. Agora, defender isso em sala de aula eu não defendo. Eu sempre tento ser muito neutro nesse aspecto. E assim, em 10 anos de sala de aula, olha, eu me dou super bem com meus alunos, sabe? Assim, eu já tive alguns mal entendidos, que é normal, a gente lida com tantas pessoas, então algumas pessoas às vezes não pegam uma ideia. Às vezes brinco que eu falo o seguinte, às vezes eu dou uns exemplos, que eu dou aula para sexto ano, e às vezes um aluno de 10, 11 anos, ele não entende que é um exemplo. Então, por exemplo, eu falo o seguinte, olha, gente, vamos pensar o seguinte, vamos supor que semana passada eu estava doente. Aí o aluno fala, eita, professor, o senhor estava doente? Eu falo, não, é um exemplo. Eu lembro que uma vez eu estava falando sobre Platão. Olha, Platão era um dualista, porque ele falou que tinha um mundo das ideias, um mundo sensível e tal. Passavam alguns dias e um aluno perguntou o seguinte, seu professor, o senhor falou que acreditava que existe dois mundos. Eu falei, não, eu não falei isso não. Eu citei um exemplo. Então, assim, já houve alguns mal entendidos. E outra coisa que eu sempre tento enfocar é o seguinte, quando eu vou apresentar a visão de um pensador, eu falo, olha, gente, se é a visão de Voltaire, por exemplo, eu falo, olha, Voltaire falava isso, escreveu isso e isso. Voltaire falava isso. Então, às vezes, já aconteceu de alguns alunos meio que confundirem isso e achar que eu estava expondo minhas visões e tudo mais.
E uma tática que eu sempre tento é o seguinte: esses assuntos mais complexos, eu sempre tento dizer, olha, gente, existem discordâncias sobre isso. Então, por exemplo, o iluminismo. O iluminismo, alguns têm uma visão muito positiva sobre esse movimento intelectual, outros têm uma visão mais negativa. Eu sempre gosto de enfatizar isso, eu sempre gosto de mostrar que existem 2, 3, 4 lados. Então, assim, só para concluir minha resposta, eu acho que o professor ele não tem que negar suas opiniões em sala de aula. Eu acho errado é ele militar em prol delas em sala de aula. Eu acho diferente. Aquela ideia do escola sem partido, né? Olha só, bom, se você quer dizer o seguinte, que eu não posso opinar sobre minhas visões em sala de aula, tipo, falar o que eu penso, não, eu discordo. Agora, se você disser que eu não posso militar em prol delas em sala de aula, eu concordo com você. Agora que isso tem que valer para todos. Se descobrirem que Carlos está defendendo o ateísmo, dizendo que Deus não existe em sala de aula, ok, demite ele. Agora, quando um cristão evangélico ou católico estiver em sala de aula falando que Deus existe, que a vida sem Deus não faz sentido, isso também deve se aplicar a ele. Entendeu? Fato. Realmente, isso eu concordo em gênero, número e grau, porque a galera fala muito de escola sem partido hoje. E isso já vai me levar à próxima pergunta, assim, de fato, porque a gente tá vivendo um mundo muito diferente. Eu lembro que há muitos anos atrás eu era funcionário do comércio, eu trabalhava no supermercado Confiança aqui em Palmares, e eu me encontrei com um deputado, um candidato a deputado, no centro de Palmares. Foi um encontro muito engraçado. Só que esse cara, eu tinha uma visão completamente diferente da que tenho hoje, vamos deixar isso bem claro. Esse deputado, ele era a favor da pena de morte, era um cara que mostrava imagens violentas. Isso eu acho que eu tinha negócio de 18 anos de idade. Eu estou com 34, né? Faz bastante tempo. Ele mostrava nas propagandas políticas dele violência, se você é contra estupro, se você é contra isso, contra aquilo, pena de morte e tal. Aí, por um acidente do destino, eu lembro o nome desse cara, não esqueço nunca. Ademar de Oliveira. Eu acho que é esse o nome dele, se eu não me recordo. Senão, de fato, tô embaralhando aqui as ideias. Mas eu me topei com ele em Palmares. Me topei com ele nas ruas de Palmares. E eu fui perguntar a ele, né? Eu já aspirante a ateísmo. Aí perguntei a ele, meu irmão, você quer implantar a pena de morte no Brasil? Pá, eu acho massa. Hoje eu sou totalmente contra, viu, galera? Vou deixar isso bem claro. Mas eu disse, pô, eu acho massa isso e tal. Mas como é que você vai fazer isso, sendo que tem uma bancada religiosa muito forte que é totalmente contra essa ideia? Aí ele disse, meu irmão, a religiosidade hoje atrapalha muito nessa questão e tal. E pá. Veja, beleza, nesse ponto aí, nesse período, tudo bem. Mas hoje eu tô vendo uma mudança muito radical nessa situação. Eu tô vendo a galera religiosa defendendo esse radicalismo, tipo, do Talibã, né, no Brasil atual. Pena de morte. Se brincar, daqui a pouco vão defender execução em praça pública, daqui a uns dias. Então, esse cenário político atual, essa forma como a religiosidade tá entrando dentro da sociedade política, dessas igrejas neopentecostais que estão se formando, qual a sua visão sobre isso? Qual seria o ponto que levaria ao Brasil se essas coisas continuassem a se manter dessa forma? Vamos lá. Primeiro, as pessoas elas falam o seguinte: olha, fulano defende isso, mas ele se diz religioso, não faz sentido, né? Como é que religiosos defendem o porte de armas? Vamos lá. Primeiro, não existe cristianismo, existe cristianismos. Existem muitas visões diferentes. O cristianismo hoje em dia tem mais de 30 mil denominações com visões teológicas diferentes. Para ser sincero, Jats, eu não vejo nenhuma contradição entre você ser cristão e defender porte e posse de armas. Não há nenhuma contradição. Biblicamente falando, historicamente falando, não há nenhuma contradição. O que vai haver são discordâncias teológicas. Você vai encontrar um teólogo que vai dizer que a Bíblia condena e outro vai dizer que a Bíblia não condena. Eu acho que as pessoas elas estão querendo criar uma imagem sobre o cristianismo, uma imagem que não existiu. Então, assim, essa coisa de pena de morte, porte de arma, posse de arma, você pode defender isso sendo cristão? Pode perfeitamente. Eu não vejo nenhuma contradição. Depende da linha teológica, da sua interpretação que você for. Porque as pessoas elas estão esquecendo isso. Existem muitas divisões teológicas. E as pessoas estão ignorando todas elas e pegando aquela que se adequa. Então, assim, a depender da sua visão teológica, da sua interpretação bíblica, não há nenhum problema em você defender
pena de morte, posse de armas. Aí as pessoas falam, mas é um Deus de amor, Deus de perdão. Cara, não é tão simples assim. Você entender o que é que a Bíblia quer dizer com amor, o que é que significa amor à luz do Novo Testamento, do Antigo Testamento, enfim. Então, o primeiro ponto é esse. É que você tentar conciliar essas coisas é perfeitamente possível, a depender da sua linha teológica, da sua interpretação bíblica. Segundo ponto, a questão aqui do cristianismo no Brasil, tá, né? A gente tem esse avanço aí da direita e tudo mais. Tem uma pesquisa de 2020, pesquisa Datafolha, que mostrou que aproximadamente 50% dos brasileiros são católicos e 30% são evangélicos, mais ou menos isso. E aí, de repente, surge um candidato que tem como slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que fala em Deus nos seus discursos, né, que fala lá Deus, Pátria e Família, que são 3 valores que, em teoria, a maioria da população brasileira diz que defende. Então, é óbvio que a população vai se aproximar desse indivíduo. Isso é mais que esperado, é mais que óbvio. E aí se cria aquela ideia do nós contra eles. Por quê? O que é que eu acho perigoso? É porque quem discorda de quem está hoje no poder, automaticamente é visto como outro, como o anticristão, o comunista, o imoral. Ou seja, se você não se adequa nessa minha visão do mundo, então você logo é alguém perigoso. Né? Que qualquer pessoa minimamente formada sabe que não é verdade. Então, por exemplo, eu sou um crítico ferrenho do atual presidente e do que ele representa. Se eu falar isso na maioria dos ambientes, automaticamente as pessoas já parecem saber tudo que eu penso, tudo que eu defendo. Comunista, né, ateu. Ateu eles estão certos. Mas se criou aquela pecha. Então, veja só. Imagina só. Você tem uma população, a imensa maioria da população brasileira se diz cristã. De repente surge um candidato, surge uma chapa que se diz cristã, que se diz que vai defender os valores tradicionais. Então é óbvio que essa massa vai com ele, né? Isso é o mais que esperado. E quem não segui-lo representa tudo aquilo contrário a isso, né? Esse é o perigo que eu acho, sabe? Às vezes eu vou falar com as pessoas, eu falo, olha, eu começo a falar uma crítica assim ao atual presidente, diz, e o PT? Aí eu falo, mas quem falou no PT? Eu não sou petista. Mas vai para Cuba? Eu digo, não, eu quero ir para o Canadá, Austrália, Noruega, Suécia. Sabe? É aquele maniqueísmo, sabe? Ou é isso ou é aquilo. Então, se você discorda de um presidente que fala que é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, então logo, né, você não é patriota, logo você não é cristão, e a gente sabe que tem muitos cristãos que não apoiam o atual presidente. Então, o perigo que eu vejo é esse, é que se criou nós contra eles e engavetam as pessoas, né? Engavetam as pessoas. É aquela coisa, se eu discordo de um cristão, então eu sou um anticristão, sabe? Então, isso eu acho muito, isso vulgariza o debate, isso empobrece, nossa, isso traz consequências gravíssimas para a sociedade como um todo. Demais, demais. Inclusive, hoje em dia, o cara falar esse tipo de situação, se mostrar de oposição ao governo atual, o cara vai encontrar uma porrada de inimigos ferrenhos. Embora que eu tô vendo a galera mudando muito, assim, atualmente, viu as merdas que tá acontecendo, e muita gente tá voltando atrás, e eu valorizo isso também. Um cara que refaz as suas ideias, faz uma crítica construtiva do seu próprio pensamento, isso é vanglorioso, né? Assim. E o problema é que cai numa generalização. Por exemplo, eu falo para as pessoas o seguinte, olha, e aí eu vou misturar aqui política e ateísmo. Olha, quando o fato de ser crítico do atual presidente não quer dizer que eu abomino uma pessoa por ela ser cristã e conservadora. Certa vez, já eu postei no Instagram minhas 10 maiores referências intelectuais e tinha cristão no meio. Porque eu penso o seguinte, o fato de alguém ser referência para você não é porque você concorda com tudo que essa pessoa escreveu ou falou. Então, por exemplo, Jacques pode ser uma referência para mim, mesmo ele sendo cristão, mas de repente eu acho os livros de Jacques são bem escritos, de repente Jacques é um cara que me fez parar para pensar, que me fez meditar, Jacques é um cara que trouxe problemáticas que mexeu comigo. E existem estudiosos, conservadores e cristãos que fizeram isso comigo. Então, para quem está nos acompanhando aqui, eu, ateu, tenho como referência intelectual alguns cristãos, referências intelectuais de alguns cristãos, sabe?
Aí quando você, tipo, sei lá, voltando agora para a questão da política, quando eu faço uma crítica ao presidente, não é porque ele se diz conservador e cristão, que para mim ele não é. Com todo respeito, mas sinceramente, o conhecimento que eu tenho de cristianismo não é muito, mas eu acho que não precisa. Eu não vejo nada no atual presidente. Se eu fosse cristão, eu não me sentiria em nada representado, né? Porque o que eu entendo como cristão passa longe daquilo. Então, assim, a crítica que eu faço a ele não é uma crítica aos cristãos. Cara, tem pensadores aí, políticos, cristãos, conservadores, não sei se tu concorda comigo, independente das críticas, o Winston Churchill, nossa, cara, é um dos maiores pesos da política do século XX, conservador. E aí, lógico, a gente pode ter umas críticas, umas discordâncias. Atualmente, a gente tem o Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Britânico, que é líder do Partido Conservador, mas você vê que é um pessoal que tem uma racionalidade, sabe? Pelo menos toma vacina, né? Pois é. Sabe? Vê se tu concorda comigo. Existem pessoas que você discorda, Jadson, mas dá para ter um diálogo racional, dá para ter uma convivência amigável. Tu tá entendendo? Então, minha crítica ao presidente não é uma crítica ao conservadorismo, ao cristianismo. Não, não é isso. É porque, inclusive, eu penso que ele não representa nada disso, sabe? Eu poderia passar a noite aqui listando cristãos, conservadores, pessoas que eu admiro, pessoas que, nossa, eu daria tudo para tomar um café junto, sabe? Que eu sei que são pessoas que eu discordo completamente, por exemplo, William Lane Craig, que eu citei anteriormente, mas são pessoas racionais, são pessoas que dá para ter uma convivência amigável e civilizada, sabe? Mas a gente sabe que na realidade não é isso, né? Se você fala mal, sei lá, do atual presidente, automaticamente é porque você odeia conservador, é porque você odeia cristão, é porque você é comunista, marxista, taxista, pugilista, dermatologista, guitarrista, né? Enfim, isso é que é o lamentável, sabe? Essa generalização. Mas, meu irmão, muito interessante, cara, a sua visão. Eu gostei muito, cara. Ó, a gente vai encerrar por aqui. Cara, espetacular esse diálogo. Vai ser o primeiro podcast que a gente tem filmado, que vai ser jogado no YouTube, né? O diálogo, os ângulos da história. Eu vou fazer mais com outras pessoas, né? Esse cara é espetacular. Gostei demais. Inclusive vai servir até para estudos. Vou mandar meus alunos assistirem depois, até para estudarem um pouquinho, né? Conhecer um pouco da ideia, que é importante conhecer os diálogos, os debates, as compreensões diferentes. E assim todo mundo enriquece, né não? Quem sabe um dia a gente faz uma aula online aqui tudo junto aqui. Olha eu me oferecendo. Aí, não, pode ser. A gente vem o dia aqui para Alagoas. Um dia eu vou ir para Santa Cruz. A gente faz, né? Um lá e um cá. Seria bem legal. Beleza, meu irmão. Considerações finais. Quer dar aquele alô final aí? Bom, então. Agradecer mais uma vez pelo convite. Nossa, um bate-papo tão gostoso e passa rápido, né, cara? E assim, deixar uma dica, um conselho, sei lá, para a galera que está nos assistindo, que tipo. Sabe, pesquise, para ler, sabe, olhe os dois lados, os três, os cinco lados das questões, sabe, se tu vai falar sobre comunismo, capitalismo, lê Adam Smith, lê Karl Marx, lê Friedrich Hayek, lê Engels, sabe, sai desse nós contra eles, sabe, se tu se diz conservador, sei lá, vai ler Edmund Burke, Roger Scruton, enfim, eu sempre digo para meus alunos, olha, gente, meus alunos às vezes perguntam o seguinte: professor, indica um livro. Sinceramente, qual é o primeiro livro que eu indico? Bíblia. Bíblia. Quer queira, quer não, é um livro que funda a cultura ocidental. Fato, fato. E aí, fica aqui o meu conceito para o final: você só pode falar mal ou falar bem daquilo que você conhece. Verdade, verdade. Então, se você não sabe, cale-se. Simples. Né? Então, para você falar mal, para você defender algo ou ser contra algo, você tem que conhecer bem. Sabe? Não vamos formar opiniões no que me disseram, eu ouvi dizer. Não, isso não. Ok? E aí, para finalizar, quero finalizar com a frase do Christopher Hitchens. Manda bronca. Que dizia o seguinte, que o que pode ser afirmado sem provas, também pode ser negado sem provas. Então é isso. Gostei, meu irmão. Parabéns, valeu, meu velho. Carlos Wilker. Mano, brigadão. E até a próxima, cara. Valeu demais. Abraço. Valeu.